Nós vamos ler o versículo 21. Deixa marcadinho, porque não que nós viemos repetir, mas nós vamos continuar hoje alguns versículos sempre no Evangelho de Lucas. Lucas 3, 21. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a vida de oração de Jesus. Glória a Jesus, Santo Deus. Glória a Deus. Quem me encontrou, é só acompanhar aqui na tela, tá bom? E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu Filho amado, em ti me tenho comprazido. Querido e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós temos aprendido, ó Pai, que a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. E nós queremos, ó Pai, aprender cada vez mais. Nós queremos nos encher cada vez mais da Tua palavra, para que ela possa iluminar os nossos caminhos, para que ela possa nos orientar, para que ela possa nos capacitar, ó Deus, a que nós venhamos caminhar corretamente na Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Esses dias eu tenho, até nas minhas reflexões, eu tenho colocado bastante sobre essa questão da oração. É um propósito que eu já tenho vindo, estou buscando de Deus muito sobre essa questão de oração, porque eu já falei isso aqui na igreja e vou repetir hoje. A vida de oração do cristão, de um modo geral, posso falar isso sem medo de errar, a grande maioria, é uma vida que oscila. Tanto a vida de oração, quanto a vida da leitura bíblica, quanto a vida do jejum, ela é oscilante. O cristão faz uma campanha. Um ano eu vou, esse ano todinho eu vou, todos os dias orar, de tal a tal hora. E muitas vezes ele consegue, com alguma exceção, por alguma imprevisto, mas no geral ele consegue manter um ano de oração. Terminou o propósito, ele deveria estar no quê? Fortalecido, habituado, criado o hábito da oração e permanecer. Isso acontece? Na grande maioria das vezes não. Terminou o propósito de jejum, terminou o propósito de oração, terminou o propósito de oração no monte, quem faz campanha no monte, aí a pessoa dá aquela esfriada. Então nós oscilamos muito nisso. E muitas pessoas, eu já ouvi pessoas falarem, mas Jesus não ficava o tempo todo orando, ele era prático, ele ia lá e fazia. Mas o Evangelho de Lucas mostra um pouco mais da vida de oração de Jesus. Dos 4 evangelhos, é o que mais revela Jesus em oração. Porque nos demais você vai ver ele orando pelo povo, ele orando pelos enfermos, ele curando. Mas e a vida dele pessoal de oração? Nós sabemos que ele tinha uma vida de oração, que ele falava com Deus, mas Lucas revela isso de forma mais detalhada. Em que momentos importantes da sua vida ele orou? Então é importante que nós venhamos tomar conhecimento disso. Eu estou esses dias buscando bastante sobre isso, porque eu quero retomar. Eu já falei para os irmãos, a nossa vida de um modo geral é oscilante. Não que eu deixe de orar, ou que eu deixe de ler a Bíblia, não dá para você parar. Quem é cristão, quem tem compromisso com Deus, principalmente quem tem compromisso de ministério, não consegue parar, porque você todos os dias precisa se preparar para isso. Então de manhã é o meu devocional. Muitas vezes eu fiz junto com a família, às vezes ultimamente tenho feito aqui na igreja, eu venho para a igreja de manhã e fico de 7 até as 9, leio minha Bíblia, oro, preparo algum estudo, alguma palavra. À noite eu tenho uma reflexão antes de dormir, eu sempre envio uma palavra de reflexão, então essa palavra de reflexão me ajuda também a todos os dias preparar um texto. Então isso, eu falo com as pessoas, olha, isso não é peso para mim, todo dia gravar uma palavra, pelo contrário, me ajuda e me motiva a sempre estar meditando na palavra. Então eu quero hoje falar um pouquinho acerca desse assunto, tá? Então vamos ver, aqui nós lemos, olha, e aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus,
orando ele, o céu se abriu. Pensa, você batizou, Marina batizou aqui há pouco tempo, né? Então, 2 meses, é isso? Então, ela veio aqui, né, foi batizada pelo pastor Alcântara. Aí, quando a gente sai do batismo, a gente fica naquela alegria, né, no novo nascimento, também quero ver quem vai batizar depois. Mas, quando Jesus foi batizado, tinha muita gente, eles estavam no Rio Jordão. Tinha muita gente ali. E a Bíblia diz que quando Jesus terminou de ser batizado, ele fez o quê? Ele orou. E a coisa mais difícil que tem, porque você sai dali, você já tem um monte de gente, e vamos tirar a fé do monastério, põe a roupa, aquela coisa toda. Jesus sempre teve ali o seu momento de oração. E é interessante a gente atentar para isso, por quê? Porque no momento que ele começa a orar, o céu se abre. Então fica pra gente essa... Às vezes, nem sempre você vai ver o céu se abrir. Nem sempre você vai ver o Espírito Santo, vai sentir a presença do Espírito Santo. Nem sempre você vai ouvir a voz de Deus. Aqui aconteceram as 3 coisas. Quando Jesus começou a orar, a Bíblia diz, vamos ver de novo aí, verso 21. Eu acho que é assim esse óculos. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, desceu na forma de uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Para mim essa, né, uma vez eu vi o pastor Alcântara, lá quando nós casamos, pregando sobre esse assunto, e para mim esse é o versículo chave para a gente compreender a Trindade. Jesus estava ali em forma física, todo o testamento de Jesus. A Bíblia diz que ouviu-se, ou seja, não foi só João que ouviu, não foi só Jesus que ouviu, mais pessoas ouviram a voz. Né? O Espírito veio na forma de uma pomba e pousa sobre Jesus. E a voz, então está aqui, Jesus fisicamente falando, né, carne e osso, está o Espírito Santo na forma de uma pomba, e lá do céu a voz brada: Este é o meu filho amado. Glória a Deus. Então você vê os 3 ali manifestados, né? A manifestação das 3 pessoas da Trindade. São uma só. E aí a pessoa, mas como é que pode ser uma? Não tem que entender aquilo que Deus não te revelou. Deus é Deus. Ele é tão muito acima do nosso entendimento. A gente pode conhecer um pouquinho de Deus por aquilo que Ele falou, por aquilo que Ele revelou, mas ninguém vai compreender a totalidade de Deus, a não ser quando deixarmos este corpo e formos nos encontrar com Ele na glória. Aí você vai entender quem é Deus, como que Ele é Espírito. A sua glória enche a terra, enche os céus. Como é que você vai compreender? Ele está em todos os lugares. Como é que você vai entender isso? Só pela misericórdia de Deus, para que você tenha fé no coração para crer, não que vai conseguir compreender. Então nós vamos ver aí que a oração levou a uma manifestação sobrenatural de Deus. Tá? Lucas, capítulo 5, versículos 15 a 16. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada de suas enfermidades. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Uma dificuldade também que nós temos para orar é a ocupação. O nosso dia a dia hoje é cada dia mais corrido. Nós perdemos muito tempo no celular, né, nesses aplicativos. Você está sempre... Você entra para ver uma coisa. Gente, quantas vezes eu entrei para mandar mensagem para alguém, vi um outro recado, vi alguma mensagem e esqueci do que eu estava fazendo. Quem já não passou por isso hoje? Né? De pegar o celular, vai fazer uma coisa e você vê outra e você se esquece. Então, você acorda já com uma rotina intensa. Vai trabalhar, vai estudar, vai fazer um curso, vai fazer academia, vai fazer não sei o que, vai para a igreja. E nem sempre a gente tem tempo. Muitas vezes está envolvido nas coisas da igreja. Não, mas hoje eu tenho que fazer visita. Deus está vendo que eu não tenho tempo. Ou eu tenho que visitar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. A Bíblia diz que o povo afluía onde Jesus estava, e era em grande quantidade.
Não era pouquinha gente não, vinha gente de tudo quanto era lugar. Aonde Jesus entrava, na casa que ele entrasse, em volta, ao redor, em todos os cantos, era muita gente. Como que um homem desse vai ter tempo de orar? Mas a Bíblia diz que ele se retirava para os desertos e ali orava. Eu me lembro de uma vez que eu li o livro de Martha Humbert, né, a mãe de Rex Humbert, o grande evangelista que teve. Ela disse o seguinte, né, ela já falecida, mas ele quando ela estava no auge, final da Segunda Guerra Mundial, no auge do ministério dele, pensa, aquela confusão, aquela correria, né, guerra. Então era um tempo difícil. Ela tinha uma caravana, que saía ela, o marido dela, os filhos dela, e saía uma comitiva, e eles tinham, não sei se era um treino, o que eles tinham, mas eles tinham uma comitiva, eles iam para os campos de batalha, onde estavam os soldados americanos, e evangelizavam, oravam por eles, davam suporte, né? Então eles faziam esse trabalho. Naquela época não tinha essa questão de televisão, mídia, não, eles iam para os campos. Só que era muito exaustivo, era muito corrido, e ela não tinha muito tempo para orar, porque sempre tinha alguém batendo na porta dela, sempre tinha alguém pedindo oração, sempre tinha alguém, e ela falou, mas eu preciso orar, eu preciso ter comunhão com Deus. E ela descobriu o seu quarto de guerra, o seu quarto de batalha, sabe onde era? Dentro do guarda-roupa. Até do marido dos filhos ela se escondia. Ela entrava dentro do guarda-roupa para poder orar. Arrumou um lugarzinho lá que ela tirava algumas coisas, né? Lembra que antigamente os móveis eram grandes, né? Pesados, mais fortes, mais resistentes. Vai fazer isso no móvel de hoje, não dá certo, não. Vai ganhar você com o móvel. Mas ela entrava dentro do guarda-roupa e ali ela orava. E ela escutava as pessoas gritando, ô Marta, cadê você? E ninguém achava ela. Quando ela viu que estava tudo silêncio, que ela já tinha orado, que não tinha ninguém perto, ela saía para que ninguém descobrisse o esconderijo dela para orar. Glória a Deus. Então, nós é que temos que fazer, né? Nós temos um filme aí que já citei aqui, tem o livro, eu li o livro, eu vi o filme Quarto de Guerra. Muito bom. Por quê? Porque você precisa separar um quarto de guerra. No filme, a mulher tem um quarto, a moça não tinha um quarto, mas ela tinha um closet, esvaziou o closet dela. Que outra coisa interessante. Porque se você está lá, vai orar, e você está vendo seus vestidos, seus sapatos, suas bolsas, você se chama atenção. Então ela tirou tudo do closet dela para dedicar aquele espaço à oração. Então ali era bilhetinho de oração, pedido de oração, as coisas que ela queria orar, ela ia colocando. Então é você ter a consciência de que você precisa ter tempo com Deus. E esse tempo seu com Deus é você e Deus. Tem dia que já aconteceu do pastor vir orar de manhã, e aí eu cheguei aqui, ele estava aqui, aí eu podia orar com ele, sem problema nenhum. Oramos juntos a vida inteira. Mas eu queria orar sozinha, fiquei lá dentro orando. Eu fui orar dentro de casa. Outras vezes eu cheguei primeiro aqui, aí ele chegou, me olhou daqui da porta. Aí ele foi orar no corredor aqui da igreja, aqui do lado. Porque tem hora que é você e Deus. Tem hora que nós já fizemos muitas campanhas de madrugada, de manhã, de noite, né? Em horários diferentes. No monte. Mas tem um momento que tem que ser você e Deus. Sem ninguém, sem testemunha, sem ninguém. Então você vai orar e vai clamar. Quando eu era solteira, muitas vezes o meu quarto de guerra era o banheiro. Casa pequena, um monte de gente. Eu orava dentro do banheiro. Teve vergonha de dizer, eu fechava a tampa do vaso, ajoelhava ali e orava. Era o meu lugar de oração. 8 dias, 8 madrugadas para Paula. Né? Quando eu engravidei da Paula, o médico falou que eu ia perder. Todos os médicos falaram que eu ia perder, porque eu não ia ter condições de segurar. Nós ficamos 8 dias, orando de 3 às 5 da manhã. Nós oramos 2 horas seguidas. Orando, clamava em língua, orava em coisa, ungia coluna, ungia barriga, ungia tudo. Foram 8 dias direto orando, né? Para que Deus, é o que o médico falou, não tem condição. Você pode se preparar que em qualquer momento desse você vai ter um sangramento e vai ter que tirar o seu útero. Era o diagnóstico que eu tinha, dos médicos que eu passei. Então, nós fomos orar, fomos clamar, fomos falar com Deus. Esse deve para se enquadrar no outro texto aqui. Vamos lá, seguido 16. Aí eu
até completar esse testemunho. Então nós lemos agora o capítulo 16, né? 5. Então é isso. Na hora da correria, sua vida da corrida, isso não faz diferença nenhuma para Deus. Você precisa ter tempo para Ele. Se você assume compromisso com tanta gente, você tem também que aprender a ter compromisso com Deus. Eu me lembro da pastora Terezinha, que ela saía para trabalhar longe, ela tinha que sair de casa às 5 horas da manhã para ir trabalhar, porque eu entrava na escola às 7 horas. Para levar o Felipe e trabalhava também. Aí ela começou a levantar meia hora mais cedo. Às 4h30 ela tinha que se levantar e preparar o Felipe. 4 horas da manhã ela se levantava para poder orar. Porque depois, quando ela chegava em casa à noite, tinha muita coisa para fazer, ela não tinha tempo. Pensa, você já levanta às 4h30 da manhã e ela dorme tarde, porque ela chega em casa, ela vai cuidar das coisas. Mas 4 horas ela levantava para ter o tempo dela com Deus. Não sei se continua nessa correria, que eu não sei agora os horários dela, mas continua trabalhando no mesmo lugar. Então, é importante que você tenha o teu tempo com Deus. É você e Deus, ninguém mais. Tá? Aí não depende de pastor, não depende de ninguém. Eu posso orar por você todos os dias, eu oro. Quando eu vou orar, eu oro por cada hora, pelas minhas filhas, pelos meus genros, pela minha neta, oro pelos irmãos da igreja, pela família. Só que a minha oração é uma coisa. A minha oração é oração de intercessão. A tua oração que você faz entre você e Deus é uma oração de comunhão. Para você manter comunhão com o Pai, assim como Jesus Cristo também tinha comunhão. Ele fala, a minha comunhão é com o Pai. Então você tem que ter comunhão também com o Pai. Ainda Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Não vou ler para a gente cortar aqui. A vida dele sempre corrida. E aí ele sobe ao monte para orar. E quando ele desce do monte, ele chama os seus discípulos, que até então todos eram que passaram a seguir, eram conhecidos como discípulos do Senhor. Discípulo é aquele que aprende, o aprendiz, está ali para aprender com ele, para seguir as pisadas dele. E entre os 12, entre os discípulos, ele chamou 12. Ele selecionou Pedro, Tiago, João, Judas, outro Judas, Simão. Ele foi chamando cada um deles para andar com ele como apóstolos. Amém. Agora deu uma diferenciada, né? E vocês vão ser meus apóstolos. Esses 12 têm uma missão especial. Antes de você tomar uma decisão, que nesse caso mudaria o curso não somente do ministério de Jesus, mas o curso da vida dos próprios apóstolos, quando você vai tomar uma decisão, você precisa orar ao Senhor. Amém. Se o próprio Jesus, antes de tomar essa decisão, ele foi orar e passou a noite. Porque a Bíblia diz que muitas vezes Jesus ia cedinho para o monte para orar. Outros momentos ele terminava de orar com as pessoas, ele se retirava para orar. Depois ele ia dormir. Agora, aqui diz que ele passou a noite no monte antes de separar os 12 apóstolos. Então você vai tomar uma decisão séria. Você precisa tomar uma decisão séria, se coloca em oração. Ah, mas pastor, eu não consigo ficar uma noite em oração. Amém. Você não precisa ficar uma noite em oração. Fique o tempo que você achar necessário. Que você tiver condições de conversar com Deus. Porque se você não tem condições, vai ficar lá só... Aí olha o relógio, nossa, não deu hora ainda. Aí não funciona também. Nós muitas vezes fizemos campanha de meia-noite às 5 da manhã. Eram 5 horas no monte. Nós chegávamos no monte e a Adriana chegou aí conosco, né? Algumas vezes, a irmã Zé chegou aí conosco uma vez também, mas há bastante tempo. Várias vezes. Você foi várias vezes. Então, assim, mas você não chegou a pegar à noite. A gente ia um período só e voltava. Então, nessa época, a gente saía daqui às 11 horas, chegava no monte meia-noite, ficava até 5 da manhã e chegava em casa às 6 horas. Né? A gente orava mais longe. Então, nós orávamos
mas eu vou ficar ali o tempo inteiro orando? Não, vamos orar com sabedoria. A gente estava com um grupo de pessoas. Então nós chegávamos ali, fazíamos a nossa primeira oração, fazíamos um momento de louvor, as pessoas apresentavam os seus pedidos, a gente fazia uma oração, orava de mãos dadas, depois cada um ficava pelo menos uma hora à vontade para orar pelos seus pedidos, já levava o pedidinho de casa, né, aquela lista de oração, e ficava ali no monte apresentando, depois a gente levantava, louvava, adorava a Deus, muitas vezes Deus usava a palavra, e aí você tinha um tempo de comunhão com Deus. Não eram 5 horas ininterruptas de oração, mas era um tempo com Deus. E muitas vezes, no nosso período de oração, no nosso devocional, isso é importante. Eu nem sempre fico todo o tempo aqui orando. Eu venho, eu leio a Bíblia. Meu tempo de leitura geralmente é de 1 hora. Mas depois eu tenho mais 1 hora para ficar em oração. Não necessariamente eu fico 1 hora orando. Muitas vezes eu fico um tempo desse período em louvor. Começo a louvar, começo a glorificar, começo a agradecer. Então eu vou lembrando das coisas e vou agradecendo a Deus, vou lembrando dos livramentos, das bênçãos e vou apresentando ao Senhor. Aí depois eu tenho um tempo que é de intercessão pelas pessoas pelas quais eu oro. Então você é que vai determinar aquilo, como vai ser o seu momento com Deus. Se eu passo um tempo com a Raquel, por exemplo, eu passo um tempo com ela aqui, a conversa vai fluir. Não precisa você ter como é que se chama? Um roteiro. Você não precisa ter um roteiro. Você senta e conversa. Depois, no outro dia, eu vou sentar com ela o outro tempo para conversar, vão vir outros assuntos. De repente as coisas vão fluir de uma forma diferente. Então, é da mesma maneira com Deus. Como é que você conversa com Deus, que você lida com o momento que você está com Ele? Tem que ser natural. Tem que ser algo que você dá lugar para que o Espírito Santo te conduza. Ele pode te conduzir em oração, em louvor, em agradecimento. Ele pode te conduzir no momento ali, tipo, que você vai deitar no chão, você vai sentar, ou deitar, ajoelhar, do jeito que você quiser, ficar sentado no banco, e você vai ali se derramar na presença dele. Cada dia é um dia diferente, cada dia é uma experiência diferente. Amém? Mas é importante que antes de tomar qualquer decisão, ore, busque de Deus, peça a Ele, para que o Espírito possa fluir. E aí você, quando for tomar a decisão, você vai tomar com mais sabedoria. Amém? Capítulo 9, versículo 18. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João Batista. Outros, Elias, e outros, um dos antigos profetas, ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. Jesus estava orando em particular. Os discípulos estavam ali, estavam próximos. Não sei como ele se retirou de alguma forma, mas a Bíblia diz que ele estava orando em particular. Era entre ele e Deus. Depois dessa oração, depois desse momento, ele chama os discípulos e faz um confronto. Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí eles falam: E vocês, quem você diz que eu sou? Ele traz os discípulos para um confronto. É importante também você orar. Você está evangelizando alguém, você está falando de Deus para alguém, você está levando a palavra para alguém, mas ore e peça a Deus estratégias para que você consiga conversar com a pessoa e compreender se ela está entendendo a mensagem que você está passando. Jesus estava vivendo com os discípulos, eles estavam tendo experiências com Deus, mas será que eles compreendiam quem ele realmente era? Nós sabemos que um deles conviveu com Jesus 3 anos, porém ele nunca compreendeu quem Jesus de fato era. Judas Iscariotes. Ele não compreendeu que ele era o Filho de Deus. Se ele compreendesse, ele não teria feito o que fez. Como é que você vai trair Deus assim, abertamente?
A pessoa não entende, ela não chegou na compreensão. Mas Jesus deu a ele a oportunidade. A oportunidade ele recebeu. E quando nós recebemos guarda isso que eu vou te falar. Quando nós recebemos uma oportunidade, nós nos tornamos indesculpáveis diante do Senhor. Você, quando chegar diante dele, diante do trono, você não tem desculpas. Porque você recebeu. Então Judas, ele está indesculpável, ele recebeu, mas ele não se posicionou. Então a tomada de posição é nossa. A palavra diz assim, olha, eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Escolhe a bênção e vive. Então a escolha é de quem? É de cada um de nós. Cada um de nós tem que fazer a sua escolha, cada um de nós tem que se posicionar. Capítulo 9 ainda, versículo 28. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência de seu rosto e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam de sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Só até aqui. 8 dias depois que eles tinham falado com os discípulos sobre cada um levar sua cruz, a confissão de Pedro, né, algumas coisas, alguns assuntos, Jesus chama consigo 3, que eram os 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João, e ele os leva para um monte e começa a orar. Os outros discípulos ficam no pé do monte. Depois tem a cena lá do jovem lunático que acontece no pé do monte. Mas enquanto Jesus estava no monte, a Bíblia diz que ele, Jesus, começa a orar. E enquanto ele orava, ele se transfigura. O rosto dele fica muito resplandecente. As suas vestes ficam brancas, alvas. Então todo aquele lugar ali, há uma manifestação da glória de Deus diante dos olhos de Pedro e Tiago e João. Eles estão enxergando, eles estão vendo o que está acontecendo. E aí a gente pensa numa outra coisa. Tenta entender o que significa tudo isso. Visão sobrenatural ainda de ouvir Moisés e Elias conversando com Jesus. Detalhe que Moisés e Elias não conversam com os apóstolos, tá? Eles não estavam autorizados a conversar, a entrar naquela conversa. Eles ficam como espectadores para compreender o que existe no mundo sobrenatural. Jesus é Deus, ele podia falar com quem já se foi. Entenda bem isso. Nós não. A nós não é permitido isso. E eles estavam ali conversando sobre as coisas que haveriam de acontecer. Para Deus, em primeiro lugar, para Deus vivem todos. Nós, quando nós morremos, quando nós saímos dessa carne, quando nós desencarnamos, vamos dizer assim, saímos dessa carne, para o mundo nós morremos, mas para Deus nós permanecemos vivos. Tanto que a palavra diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque para Deus vivem todos. Então, a partir do momento que Jesus se transfigura ali, né, vamos voltando aqui ao texto, a aparência do seu rosto e as suas vestes ficam brancas e muito resplandecentes. Então, o rosto de Jesus muda. Quando você entra na presença de Deus, o teu semblante muda. Eu já vi muitas vezes, eu me lembro na nossa igreja da sede, quando eu me converti, tinha muita gente que vivia nas comunidades ao redor. Tinha gente que chegava na igreja, o semblante da pessoa dava medo. Pessoa que veio mesmo do crime, que veio de uma vida pesada. E aí essa pessoa entrava, ouvia a palavra, se convertia. Daqui a pouco você começava a olhar, aquela pessoa que entrou aqui não existe mais. Você vê que de fato não existe mais. Ela mudou. Você começa a conversar com Deus, você começa a ter intimidade com Deus, a tua vida muda, o teu semblante muda. Você se torna uma pessoa com mais paz no coração. Não que você não vai ter problemas, a gente vai ter problemas. Tá? Nunca preguei isso, que você não vai ter. Entrou com Jesus, acabou. Não, acabou nada. Jesus diz: no mundo tereis aflições, a gente vai ter problemas, a gente vai ter luta, a gente vai ter enfrentamento, e muitas vezes dentro da igreja, né? Isso vai ajudar. Se você tiver discernimento, isso vai te ajudar a
ter maturidade, ao invés de se escandalizar. Então, mas o nosso semblante muda, porque há paz dentro do nosso coração. Há a convicção de que o Senhor está conosco. Há a convicção de que nós somos realmente filhos amados. Então, as vestes de Jesus ficam brancas e ficam resplandecentes. A pureza de quem entra na presença de Deus. Não é que essa veste minha aqui, se tiver suja, vai ficar limpa, não. Mas as vestes espirituais, né? A minha vida, as minhas obras, elas vão começar a mudar. Aquilo que eu fazia de errado, eu vou começar a aborrecer, eu não quero mais. Porque eu quero agora andar com Deus. Então eu vou santificando a minha vida a partir do momento que eu ando com Deus. Olha a importância da oração. De uma vida na presença de Deus, de uma vida de comunhão com Deus. 21:37. Falta só mais um pouquinho, já está acabando. Já participar da ceia ainda. Do que eu não consegui acabar aqui, depois eu passo em reflexões. Verso 37. E de dia e de noite ensinava no templo. Aliás, e de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Havia um momento que Jesus passava mais tempo no monte. De dia ele ia para onde? Para o templo. Mas, pastora, no templo, naquela época, ele estava cheio de corrupção. Jesus mesmo tirou lá, quebrou a mesa dos cambistas que vendiam ali, que faziam comércio no templo. Os sacerdotes queriam matar Jesus. Como é que ele ia para o templo? Ele ia para o templo todos os dias. Claro que todos os dias que ele estava aqui em Jerusalém, porque boa parte do ministério dele ele foi em Galiléia, ele foi em outras situações, Cafarnaum, ele foi em outros lugares, né? Em Gadara, onde tem o endemoniado gadareno. Então ele viajou a outras cidades, ali naquela região. Agora, quando ele estava em Jerusalém, ele ia para o templo, sim. Os discípulos iam para o templo, sim. Os discípulos iam para a sinagoga. Jesus ia para a sinagoga. Eles estavam continuamente ali. Porque ali era o lugar onde as pessoas se juntavam para buscar a presença de Deus. Se tinha corrupção, se tinha problema, hoje também tem. Não é diferente. Tem gente que acha que é diferente porque os discípulos... Não, os discípulos eram homens de Deus. Que enfrentaram problemas, que enfrentaram luta, que enfrentaram perseguição dentro da igreja. Mas nunca deixaram. Em toda a Bíblia diz que em todas as cidades onde o apóstolo Paulo ia, e olha que foi aparentemente o que mais viajou, eu digo aparentemente porque é o que tem registro, dos outros a gente não tem, mas a Bíblia diz que em todas as cidades aonde Paulo ia, o primeiro lugar que ele se apresentava era na sinagoga. Então a gente fica, né, vamos ver o que está na Bíblia. Então ali Jesus passava, de manhã ele ia para o templo, à noite ele ia para a oração. O tempo que você está na igreja é bênção. Você vai ouvir a palavra, você vai adorar junto com a congregação, você vai também tirar as arestas, porque você lida com o irmão, com o outro, com um problema com o outro, isso te ajuda a tirar as arestas. É bom para a gente. Prova, luta, problema, é bom para a gente enfrentar e vencer, e amadurecer e crescer. Mas isso não, você pode passar o dia inteiro na igreja, mas não tem nada a ver com a tua comunhão pessoal com Deus. Com o teu momento pessoal com Deus. O Jesus passava o tempo o dia inteiro. Lá ele ensinava, dava um rolo para ele ensinava. Depois ele conversava, ele orava. Mas à noite ele estava em comunhão com o Pai. Glória a Deus. Lembre que Jesus era 100% Deus, sempre foi, e também, enquanto estava aqui, era 100% homem. Então ele precisava também dessa comunhão com Deus. 21:37, nós lemos isso? 22:32. Esse eu quero ler, isso é importante demais. Vou ler o 31. Volta um pouquinho, por favor. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos.
Jesus estava orando, um dos seus momentos com o Pai. E aí Deus mostra, né? Ele vê o diabo pedindo para se andar com a vida de Pedro. Deus deu alguma permissão. Deus deu. Tanto que Jesus advertiu ele que ele haveria de negar Jesus e de fato isso aconteceu. Mas a palavra diz que Jesus fala para ele: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Uma coisa importante, às vezes nós vamos orar e olha que eu atendo muita gente com esse tipo de problema. Fulano veio, me entregou uma revelação assim, assim, assim. E ela orou pela sua vida. Essa pessoa orou pela sua vida? Não. Como assim? Se Deus me revelou alguma coisa, eu que recebi a palavra, eu tenho que ter a obrigação, primeiro, de buscar de Deus como é que eu vou entregar essa palavra para a pessoa. Em segundo lugar, eu tenho que orar pela vida dessa pessoa. Senão Deus está me mostrando um problema, que essa pessoa vai passar por um problema, vai passar por uma luta. Por que Ele mostrou para mim? Ele está me dando a responsabilidade da intercessão, de orar e clamar por a vida daquela pessoa. Eu me lembro de uma vez um casal lá da igreja, eles estavam namorando, noivos, nem eu casar, e aí pouco antes, uns 10 dias antes do casamento, Deus me mostrou que ia ter uma turbulência grande. E aí eu comecei a orar e falei com o meu pastor também, falei: pastor, Deus me mostrou, Deus está mandando você orar. Eu falei: eu sei. Mas no dia do casamento tem que colocar segurança na porta, que até ameaçado eles foram. Os irmãos da igreja nem, eu não digo segurança armado não, tá gente? Mas os irmãos da igreja ficaram um grupo de irmãos na porta da igreja em oração. Porque tinha ameaça, até de morte. Não vou entrar em detalhes do porquê disso tudo aí, não tem nada a ver com a vida dos irmãos, eles estavam em paz com Deus, eles estavam na presença de Deus, mas diabo mesmo para perturbar. Então, e aí eu me coloquei em oração, o pastor também estava em oração, depois eu fiquei sabendo que outros irmãos também receberam a revelação, e não aconteceu nada. Toda a ameaça caiu por terra, em nome de Jesus, a pessoa não conseguiu nem chegar na porta da igreja. Então, se Deus está dando para você, não é só chegar para o outro e assustar: olha, Deus me deu a revelação, cuidado, vigia. E aí a pessoa fica apavorada. Isso não é de Deus. Isso é mensagem do inferno. A mensagem de Deus, quando Deus te dá, Ele te dá também a capacitação para você orar, para você buscar, para você repreender. E até se vier a acontecer alguma coisa, a pessoa vai estar preparada. Pedro, quando aconteceu, de fato aconteceu, ele negou Jesus 3 vezes. A Bíblia diz, acho que é no Evangelho de João, que Jesus passa. Quando o galo canta a 3ª vez, Jesus passa e olha para ele, pelo cenáculo. Ele passa, e aí quando ele vê o Senhor, escutou o galo, ele vê o Senhor, aí ele lembra. A Bíblia diz que ele vai e ele chora amargamente. Mas depois de Jesus morto e ressuscitado, Jesus vai ter com Pedro, conversa com ele, falou: Pedro, você me ama mais do que estes? Pedro responde 1 vez, 2 vezes, na 3ª vez ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. O amor que Pedro tinha por Jesus era ainda superior ao amor que os demais tinham. Então ele passou por aquela luta, ele chegou a negar Jesus, mas ele amava Jesus mais do que todos eles. Foi um momento de fraqueza, um momento de luta. Ele vendo Jesus ali, falou: se eu falar que eu sou dele, eu vou também ser preso, eu vou também ser torturado. Então foi um momento de fraqueza, mas não que ele tivesse deixado de amar ao Senhor, e ainda mais do que os outros. Ore pelas pessoas que Deus estiver te mostrando. E hoje a gente vai fazer oração também por uma uma pessoa conhecida que perdeu a filha hoje, né? A gente vai orar. Se a gente fica sabendo de alguma coisa, é para orar. Eu já orei na hora lá, mas depois a gente vai orar aqui juntos. Em Lucas 22, 44, agora eu vou ler bem rapidinho. Lucas 22, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. Quando a luta vier, quando a luta apertar a tua vida, quando as coisas se tornarem difíceis, não foge não. Tem gente que fala: mas eu estou na igreja, não está resolvendo nada, olha a luta, olha a presença. A Bíblia diz que quando Jesus estava em agonia, ele fazia o quê? Orava mais o quê, gente? Intensamente. Intensamente.
é com mais força, é com mais vigor, com mais determinação. A luta veio, você ora mais. E agora eu estou aqui buscando a Deus, e agora meu parente tem um câncer, meu filho sofreu um acidente, o outro não sei o que. Ora mais intensamente. É o que Jesus fez, é o que nós temos que fazer, porque Ele é nosso modelo. E para a gente finalizar, Lucas 23, 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Até o fim da vida de Jesus. A vida dele foi uma vida de oração e de comunhão com Deus. Quando ele estava lá, depois de ter sido torturado, ter sido tirado a sua roupa, colocado coroa de espinhos, de já estar lá pregado na cruz, as mãos, os pés pregados na cruz, dor torturante, coisa terrível. Ele tinha sido todo, lanhado já com chicotadas. E aí, quando ele está lá na cruz, a quem tem comunhão com ele não tem ódio no coração. Ele fala o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E quando alguém vem, uma coisa que eu escuto, que eu vejo direto nas redes sociais: eu trato os outros como me tratam. Então você tem dentro do teu coração mesmo que os outros têm. É simples assim. Eu não posso retrucar. Cada um dá aquilo que tem. Se a pessoa vem e me faz mal e eu vou lá e faço mal para a pessoa, eu estou dizendo que eu sou igual a ela. Não tenho nada de diferente. Estou na igreja, mas não tenho nada de diferente. Porque Jesus, ele teve uma atitude diferente. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A mesma coisa aconteceu com Estevão. Senhor, não lhes impute esse pecado. Estava sendo apedrejado. A Bíblia diz que as entranhas dele se derramaram. Rompeu o ventre dele e saiu tudo para fora. As tripas saíram para fora. E quando eu estava passando por toda essa situação, eu estava vendo o céu aberto. E estava orando por aquelas pessoas. E entre uma das pessoas que estavam lá assistindo Estevão, estava Paulo, que na época era Saulo. E ele se converte depois e se torna um grande apóstolo. Olha isso. Ele orando, e Deus atendeu a oração e usou daqueles anos depois para fazer uma obra grandiosa. Muitos anos ainda ele teve tempo de pregar o Evangelho. O ministério de Estevão foi interrompido. Agora, Paulo, você vai lá e faz o que o outro ia fazer, você não deixou, você mandou matar. Agora você vai lá a tua vez. E ele foi lá e ficou até o final e morreu. Segundo a tradição, morreu decepado por ordem de Nero, com sua cabeça cortada. Mas ele, até lá no final, ele estava tranquilo. Eu sei que o tempo da minha partida está próximo, mas a coroa da justiça ele está guardada. Não estou preocupado com isso, não. Se eu morrer, ganha, foi de encontrar com Deus. Amém? Então, que a nossa vida possa ser uma vida de oração, que a gente possa ter mais compromisso no nosso tempo com Deus. A gente conversa com o pai, a gente conversa com a mãe. Agora, hoje é dia das mães, todo mundo aí mandando mensagem, ligando, fazendo chamada de vídeo. Quem pode visitar, vai visitar. Eu tenho o privilégio de ter meus 3 filhos aqui, meus 2 gêmeos, minha neta, que todo mundo aqui hoje. Então, esse é privilégio para mim. Gente, é o melhor presente. Não tem espaço de presente, tá, gente? Mas é o melhor presente que eu posso receber é ver vocês aqui na casa de Deus. De verdade, é o melhor presente. Então, é muito importante isso. Tá? É bom manter a comunhão, é bom a gente estar junto, é bom a gente comer junto. Agora, e com Deus? Também tem que ser prazeroso para nós. Eu tenho que sentir prazer em estar na casa de Deus, em estar na presença de Deus, em ter o meu cantinho, o meu lugar, o meu secreto de oração com Deus. Que você possa guardar isso no teu coração e buscar de Deus, né? Porque não é porque eu estou falando, mas buscar para que o Espírito Santo comunique também essa palavra no seu coração e que você sinta vontade de ter o teu cantinho com Deus, de conversar com Ele. Mas não fica só 5 minutinhos não, vai aumentando, se for 5, depois passa para 10, passa para 15, vai aumentando o teu tempo com Deus.